Fala moçada, continuando nosso curso de Google Planilhas, nessa videoaula nós vamos ver aí sobre formatação condicional. Seria quando a gente precisa fazer uma formatação aqui na nossa planilha de acordo com os dados e algumas condições. Vou dar algumas dicasinhas também de algumas formatações mais simples que podem ser feitas. Vamos lá então. Primeira coisa, turma, eu já falei em algumas aulas anteriores, mas refrisando, sempre que a gente precisa copiar alguma formatação que já está pronta, a gente não precisa refazer tudo de novo. Vamos supor que aqui ao lado eu tivesse que criar, por exemplo, a data de nascimento aqui, ó. Eu não precisaria vir aqui, colorir de preto, fazer tudo de novo. Eu posso vir aqui, selecionar, clico no pincelzinho aqui, ó, e já jogo aqui, ele já copia para mim na mesma formatação. Aí eu dou um duplo clique aqui, já está prontinho na mesma formatação. Tá vendo? Da mesma forma, mesclagem de células e outras coisas também, ó. Se eu vier aqui copiar no meu pincelzinho e jogar aqui, ele já copia tudo normal. Da mesma forma, se eu quiser retirar uma formatação que já está toda pronta, posso vir aqui em formatar e limpar a formatação. Linkar e formato, limpa a formatação, volta ao padrão normal. Posso deletar aqui. Então aqui está tudo certinho. Outro detalhe que eu quero passar para vocês é a questão de vir aqui em formatar e vir aqui em cores alternadas. É muito comum a gente precisar de uma coluna para ficar melhor delimitado os dados, a gente fazer esse efeito de zebra, né? Cor sim, cor não aqui. Posso vir aqui selecionar e tirar o cabeçalho para não pegar o cabeçalho aqui, e aqui eu tenho algumas cores que eu posso personalizar. Repare que de uma forma bem rápida eu já consigo delimitar aqui a formatação da minha célula e fica mais fácil, mais legível, né, a leitura aqui da minha tabela. Cor branca e cinza aqui, e aqui eu posso delimitar as cores também de forma personalizada. É o chamado cores alternadas. Outra formataçãozinha que é muito utilizada aqui também é o ajuste de texto. Então às vezes a gente tem um texto que ultrapassa a nossa célula, né? Caso você queira que ele ocupe toda a célula, você pode vir aqui dar um duplo clique sobre a coluna, ele já ajusta para a gente. Ou caso você queira manter o tamanho da coluna e que o texto seja ajustado, você pode vir aqui no atalho, ó, e delimitar o texto aqui, ó. Então aqui você pode escolher aqui se você quer deixar o texto estourar a célula, você pode ajustar, aí ele faz a quebra de linha aqui, ó. Ou você pode também vir aqui e cortar o texto, assim ele fica oculto aqui. Outro detalhe que a gente tem aqui é a posição, o ajuste de texto aqui que você pode, a posição do texto, né? Você pode colocar ele centralizado, então às vezes você tem uma célula muito grande, por padrão ele fica embaixo. Aqui você pode colocar ele no meio ou colocá-lo no topo também. E aqui ao lado você tem o alinhamento horizontal, você tem uma célula grande, você pode colocar ele no centro ou à direita. Então esse aqui é um apanhado básico aí sobre algumas formatações bem simples que às vezes a gente fica com algumas dúvidas. Então agora passando aqui para a parte de formatação condicional, como o próprio nome diz, é uma formatação que ocorre aqui na nossa tabela de dados, de forma que a gente estabeleça alguns critérios para que ela ocorra. Então, por exemplo, eu posso selecionar que sejam pintadas aqui as pessoas maiores de idade, que seja colorida aqui as pessoas maiores de idade. Então eu poderia vir aqui, vou vir aqui em formatar, formatação condicional. Repare que aqui, ó, nessa telinha, eu vou ter várias opções aqui. Então aqui, por exemplo, turma, eu poderia colocar aqui, por exemplo, se está vazio, ele vai, é uma condição que eu estou determinando aqui, se o campo estiver vazio, ele vai colorir. Então aqui, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ele vazio, ele fica verde. Da mesma forma, se eu quisesse para todos esses campos, repare que aqui ainda não está funcionando. Como que eu faria? Voltaria aqui no primeiro e colocaria um intervalo C3, C. Assim ele pegaria toda a coluna C, ó. Repare que agora todos os espaços que estão vazios ele já colore para mim, tá certo? Então é uma condição, quando o espaço estiver vazio ele vai fazer uma formatação para mim. Essa formatação também, ela não inclui só a cor de fundo. Eu poderia colocar aqui, ó, se está vazio, eu posso definir aqui, por exemplo, que vai dar um negrito e vai ficar sublinhado, né? Então assim eu posso colocar também uma cor aqui, vamos supor uma cor vermelha, vou dar concluído. Ao deletar aqui, só colocar aqui se o espaço não está vazio. Concluído. Repare aqui, ó, que ele coloriu para mim de vermelho, fundo verde. Se eu quisesse atribuir a todo o intervalo, colocaria um C aqui. Ele pega toda a coluna e faz essa formatação condicional para mim. Da mesma forma que a gente tem essa formatação condicional, a gente tem várias outras pré-definidas aqui, né, de data, de maior e menor. Por exemplo,
se eu quisesse pegar os maiores de idade, eu poderia colocar aqui, ó, maior que 18, dá um concluído. Repare aqui, ó, todos que são maiores de idade receberam a formatação condicional, menos o que é menor de idade aqui. Se a Thaís aqui, por exemplo, tivesse 16 anos, ela perderia a formatação condicional. Então vocês reparem também que a formatação condicional ela é dinâmica. Assim que você instala ela, se os dados forem alterados, ela já altera automaticamente para a gente. Aqui também a gente vai ter uma outra formatação, que é, vou deletar essa formatação aqui, vou adicionar outra regra. Que é muito utilizada aqui também, turma, é a formatação personalizada. Tá? Então aqui na formatação personalizada a gente consegue atribuir, por exemplo, que uma cor ocupe toda a linha. Por exemplo, se a pessoa for maior de idade, que toda a linha dela fique colorida e não apenas a coluna aqui. Então como que eu poderia fazer isso? Primeira coisa, eu vou definir o intervalo e agora o intervalo, eu vou definir o intervalo aqui, ó, do A3 até a última linha aqui, ó. Então vai ser até o D. Eu não vou pegar até aqui porque depois se eu tiver inserção de dados, eu perco a minha formatação. Então vai ficar do A3 ao D. E aqui a minha fórmula personalizada, eu poderia colocar, por exemplo, que coloco um igual. Aí eu vou pegar aqui o C3, que é a coluna da idade. Vou colocar aqui o cifrão para a gente travar a coluna. Então a coluna C. Inicio pela linha 3, se for maior que 18. Vou dar um concluir. Repare que agora, turma, toda a linha aqui foi preenchida, ó, dos que são maiores de idade. Inclusive os que eu inseri aqui depois. Ó, se eu inserir aqui, por exemplo, o Wagner, e ele tem 37 anos, recebe 3.000. Repare que agora todo o meu intervalo aqui já está preenchido. Então aqui, ó, tudo que eu for inserindo aqui já vai pegando a formatação condicional. Se o Wagner tivesse 10 anos, por exemplo, ele não entraria nessa formatação. Da mesma forma que eu criei essa formatação, poderia criar uma outra aqui também, ó, uma formatação personalizada aqui, da mesma forma, do A3 ao D, e colocar aqui se o nosso C, travando C, C3 for menor do que 18, menor do que 18, ele vai receber um fundo vermelho, por exemplo. Dou concluído. Então aqui os menores de 18, né, estão com fundo vermelho e os maiores com fundo verde. Ah, mas aqui todos os campos em branco também ficaram vermelhos. Dá para corrigir. Como que a gente faz? Vou vir aqui, clique em fórmula personalizada. Lembra que a gente utilizou lá os operadores I e OU? Então aqui, ó, I, abro parênteses, ponto e vírgula, cifrão C3 for diferente, né? Menor e maior é o símbolo diferente, aspas duplas, ou seja, diferente de vazio aqui, ó. Dou um concluído, repare que aqui já está tudo funcionando certinho, ó. Se for maior de idade é verde, se for menor de idade, vermelho. Vou colocar só mais um último teste aqui. A Carla tem 19 anos, recebe R$1.000, já está verde. Se ela tivesse 17, ia ficar vermelho. Então repare como que a formatação condicional ela deixa a tabelinha da gente do jeito que a gente quer, de forma bem dinâmica. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.